A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Gabriele e esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. E eu vou estar contando nesse vídeo o último sonho que Deus me deu a respeito do arrebatamento. Por muitas vezes Deus tem me dado esses sonhos, assim como Deus tem dado a muitas pessoas ao redor do mundo, mas por receio daquilo que iriam falar, eu sempre guardava tudo isso para mim. Mas eu vejo que chegou o momento de falar sobre, porque Jesus está muito perto de voltar e a gente precisa anunciar tudo aquilo que ele nos mostra. Bom, nesse sonho, eu estava no segundo andar de um prédio com algumas pessoas conhecidas e alguns irmãos da igreja, e nós estávamos ali nos preparando, todos estavam se arrumando como se fôssemos para algum lugar, como se fosse ter algum evento em algum lugar. Então todos ali nesse lugar estavam se preparando para ir a esse evento e nós íamos juntos. E então eu me lembro que alguns irmãos estavam se arrumando, eu me afastava um pouco e me aproximava um pouco da janela daquele lugar. E quando eu olhava lá para fora, eu via muitas pessoas desesperadas correndo, eu via um caos no mundo. E quando eu olhava assim mais à frente, tinha como se fosse um monstro tecnológico. E esse monstro, ele perseguia as pessoas. E então eu via que alguns irmãos, eles começavam a ficar com medo e se espalhavam, correndo, tentando fugir daquele lugar, pensando que aquele monstro, aquele bicho, chegaria ali onde nós estávamos. Então, eu me lembro que um dos meus amigos estava comigo no sonho, que ele também frequentava a minha igreja, e no sonho nós estávamos juntos e a gente tentava chegar a um local seguro. E aí a gente corria e chegava num local que era como se fosse um porto. E ali tinham algumas embarcações paradas. E nós entrávamos numa embarcação e eu adormeci. E depois, quando eu abri os olhos, que eu acordei, nós estávamos numa pista muito grande e comprida. E ali tinham muitos carros, tinha um leve trânsito. E eu lembro que eu começava a sobrevoar sobre aquele lugar, como se fosse o meu espírito. E então eu olhava para baixo e via os carros um batendo no outro, as pessoas estavam como se estivessem tentando fugir de alguma coisa. As pessoas que acabavam engavetando seus carros, elas desciam do carro para querer discutir, e com isso causava mais tumulto. E eu me lembro que essa avenida comprida tinham, além desses conflitos de trânsito, tinham alguns carros tombados. E eu me lembro que eu subia, eu pousava em cima de um dos carros que era um carro de entregas, como se fosse os correios. E eu pousava em cima dele e pegava como se fosse um convite, uma carta. E essa carta estava escrito o meu nome e outros nomes de pessoas que eu não conheço. E quando eu olhava à frente, eu me lembro que o local do evento para onde os irmãos da igreja iriam era justamente ao lado daquela avenida. Era como se fosse um evento muito luxuoso e muito bonito. O local ele estava todo arrumado, eu via um tapete vermelho na entrada e sobrevoando eu conseguia ver que lá dentro haviam pessoas sentadas como se fosse numa plateia, como se estivesse acontecendo um evento muito bonito e importante ali dentro, mas nem todos podiam entrar. Eu ficava pensando, o porquê essas pessoas que estão em confusão, elas não entravam. E enfim, eu me lembro que eu descia, voltava ao chão e junto com o meu amigo que estava comigo no início do sonho, a gente se preocupava com aqueles que ficaram para trás, porque nós chegamos no local do evento e ao mesmo tempo do lado de fora do evento estava acontecendo tudo aquilo. E eu falava para ele, a gente precisa voltar e ajudar aqueles que ficaram para trás. E então ele falava assim, vamos, eu vou com você.
E quando ele falava isso, começavam a se juntar algumas pessoas ao nosso redor, alguns jovens, e como se fosse um exército. E eu falava para eles: quem vai comigo? Eu consigo voar. E eles falavam, e cada um ia falando depois de mim: eu também consigo voar. Vamos, eu vou com você. E com isso eu sentia como se fosse um revestimento, uma força de que nós deveríamos cumprir aquela missão. E então eu olhei para frente e vinha andando um anjo dourado, segurando um cabide com uma veste dourada e como se fosse também um colete dourado. E ele vinha sorrindo e segurando aquele cabide com o colete e a vestidura dourada. E ele vinha, e eu olhava para ele e dizia para os meus amigos que estavam comigo no sonho, eu dizia que era o Espírito Santo vindo para nos revestir. Então ele vinha, me entregava aquela roupa e eu me sentia pronta para aquela missão. E todos que estavam comigo também. Então nós íamos andando, voltando para o local onde estavam aquelas pessoas que ficaram para trás, que não conseguiram nos acompanhar. E eu me lembro que esse anjo ia andando junto com a gente e vinha na minha mente que aquilo que ele me deu, aquelas vestes, eram as vestiduras do Espírito Santo. E eu me lembro que ele ia andando junto conosco, e conforme nós íamos andando, aquele anjo dourado junto conosco, ele ia começando a tomar uma forma humana, como se ele fosse enviado para nos ajudar. E depois disso, é como se eu tivesse adormecido dentro do próprio sonho. E então eu comecei a despertar dentro do sonho e eu via como se fosse o meu celular com uma mensagem escrita: ele vai voltar. E aí meus olhos abriram e eu despertei. E realmente o meu celular estava perto de mim. E foi esse o sonho, irmãos. Nós sabemos que pelas escrituras já não falta muita coisa a se cumprir. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias nessa terra, mas muitas pessoas não estão dando crédito. Muitas pessoas preferem viver do luxo da vaidade, muitas pessoas preferem viver conforme suas próprias vontades. Ninguém mais se importa com a vontade de Deus, ninguém mais se importa com a salvação. As pessoas pensam que nós temos que viver o melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra é passageiro. Não existe nada melhor do que o lugar santo, o lugar celestial que Jesus tem preparado para nós desde a fundação do mundo, desde que o homem pecou. Então nós não podemos jogar esse chamado fora, não podemos jogar esse convite fora. Não sei se você está distante da presença de Deus, mas se você tiver, que através desse vídeo você possa refletir, que Deus possa tocar o seu coração e que você possa voltar para a presença dele, porque não há lugar melhor para estar. Não é porque aceitamos a ele em nossas vidas que as coisas vão ficar mais fáceis, porque não vão. Elas vão ficar cada vez piores, porque o inimigo ele vai tentar com todas as armas dele para tentar nos fazer parar novamente. Mas aquele que me chamou e que chamou você é maior do que todas as armadilhas malignas. Então, seja o que for que estiver te impedindo de se aproximar de Deus, que essa barreira hoje ela caia por terra e que ela cesse na sua vida e que somente a presença de Deus se faça cada vez mais abundante dentro de você e que você venha sentir esse amor, esse cuidado e que você nunca venha recusar esse chamado. Que Deus abençoe a sua vida.